Sua Bíblia em papel aí, pode abrir no livro de Filemão. Se você não tem, pode abrir a sua Bíblia eletrônica no programa de Bíblia. E se você não tem Bíblia, eu vou projetar aqui também os versículos que nós vamos usar aqui. Essa é a segunda mensagem que eu apresento aqui nesse livro de Filemão. É a segunda mensagem, a primeira mensagem está no YouTube aí da igreja. E na primeira mensagem, eu vou fazer uma revisão, se você não esteve presente aqui. É uma carta bem curta, uma carta que vai falar um pouco sobre o contexto de escravidão. Foi escrita no ano entregar ele para os romanos, falando que ele estava agitando a Judéia e outros lugares aí do Império Romano. E lá nessa prisão, ele escreve uma carta para um homem, um amigo dele, chamado Filemão. Filemão era da cidade de Colossos. E lá nessa carta para Filemão, ele faz um pedido em favor de um escravo chamado Onésimo, porque Onésimo ele subtraiu alguns pertences e foi para Roma. Ele não é bobo nada, porque ele precisava de alguma coisa, ele não ia sair de mão vazia. Provavelmente ele levou algumas coisas, que nós vamos ver isso depois, e foi para Roma. Só que lá em Roma ele encontrou com o apóstolo Paulo por algum motivo. Talvez ele deve ter aprontado lá também, foi preso, encontrou com Paulo, e Paulo o evangelizou ali naquela situação. Porque para o apóstolo Paulo não tinha ambiente, não tinha sofrimento para ele parar de fazer aquilo que era importante. E esse personagem que eu falei na semana passada, destacando essa questão da pessoa ser útil no reino de Deus, o apóstolo Paulo começa a apresentar essa carta, escrevendo para Filemão e tecendo destacando alguns elogios, algumas virtudes desse homem, Filemão. Um homem rico, um senhor de escravos, um homem que tinha muitas posses, e ele também tinha um escravo. E esse Filemão, o apóstolo Paulo destaca ele aqui como sendo um colaborador na obra. Um homem que... Vento aqui, tá? Pode diminuir um pouquinho o som aí que... Esse Filemão, ele era um colaborador na obra do Evangelho, a obra que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo também. E ele é destacado também como um homem de fé, um homem que tinha fé e também boas obras. Ele não era só aquele camarada religioso que tinha fé, mas era uma coisa que ele praticava também. E outra coisa que o apóstolo Paulo falou dele, que ele era um homem que ele encorajava as pessoas. Ele era um animador de almas, aquele homem que quando chega assim, a pessoa está para baixo, ele chega e ele anima. Ele era aquele acolhedor de cansados. Sabe aquela pessoa que, quando você está mal, você chega perto dela, ela conversa com você, você sente um alívio? É esse tal de Filemão. E esse Filemão, apesar dele ser um homem muito ocupado, com várias coisas para fazer, ele tinha uma igreja na sua casa. Porque naquela época não tinha templo, não tinha igreja, prédios, era nas casas. E ele era um homem que tinha uma igreja na sua casa. E eu falei na semana passada que esse Filemão era um homem útil no reino de Deus. Um homem que
que fazia tudo aquilo em prol do reino de Deus. E o que eu falei na semana passada também foi que nós também, como pessoas que têm emprego, que têm trabalho, que têm um monte de coisa para fazer, atividades, a gente tem que pensar também se a gente está sendo útil no reino de Deus. Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o trabalho seu é secular, mas quem trabalha na igreja é um trabalho espiritual. Então eles criam esse dualismo de uma coisa que é secular e uma coisa que é sagrada. E isso não existe. Para Deus, o nosso trabalho, tanto em casa, no trabalho, em qualquer outro lugar, isso é sagrado. E não tem essa distinção. E Onésimo era um homem que a vida dele era marcada por virtudes. E o apóstolo Paulo destaca isso. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um outro personagem nessa carta, que é o escravo Onésimo. O escravo Onésimo. Antes de falar sobre esse personagem, que vocês já conhecem essa carta aí, eu preciso colocar para vocês aqui um pouco sobre o contexto da escravidão no decorrer da história. Uma das páginas mais tristes da história da humanidade é a escravidão. Não é tanto guerras, mas também escravidão. A escravidão, muitas vezes, é resultado de guerra, porque o camarada, naquele tempo, você escolhia, você quer morrer, você quer ser escravo. O cara fala, lógico que eu quero ser escravo, não quero morrer. Então tá bom, você vai ser escravo. Então havia muitos escravos por toda a história, por todas as nações. A escravidão ela é vista no rosto das pessoas. A escravidão foi uma coisa tão grande aqui no mundo que você pode observar a escravidão até do espaço. Do espaço você vê as muralhas da China, tudo construído durante décadas, centenas de anos, usando a mão de obra escrava. Um livro que eu já até comentei com vocês, chamado A Escravidão, um livro assim que ele trata mais assim da questão da escravidão no Brasil, África, esse eixo do mal terrível que aconteceu na história, mas também traz também a história da humanidade de todas as nações que acontecem. A escravidão. A gente pensa, às vezes, que escravo era só os negros da África para cá. Não. Escravidão teve em todos os países. A gente vê isso e vocês conhecem muito bem, não precisa nem falar muito, sobre as punições que haviam para os escravos. A gente sabe assim, de inúmeros métodos de tortura contra a escravidão. Eu estava lendo no Código de Hammurabi, que foi escrito antes da Bíblia, fala que se um rapaz abusasse de uma mulher, eles derramavam na goela dele chumbo derretido. Já pensou? O outro lá, se ele estava carregando uma bandeja para o senhor dele, a bandeja caísse no chão, ele era jogado num lago cheio de piranhas. Ele era atacado, o outro eles matavam, o outro crucificava. São torturas assim das mais terríveis possíveis. Quando um escravo fugia, eles, no Império Romano, eles pegavam um ferro quente na brasa, colocava ali bem quentinho com a letra F. Vocês já sabem o que eles iam fazer, né? Na testa dele, assim, ó, a letra F para indicar fugitivos. Esse aqui foi um fugitivo. E ele ficava com aquela marca para sempre. E muitas vezes, quando o cara fugia e roubava, ele era muitas vezes crucificado. Vocês já vão entendendo um pouco onde nós vamos chegar com tudo isso, né? Na história aqui de Onésimo. Quando você lê a Bíblia, e nós estamos estudando aqui a Bíblia, que o Zambelli está falando a história dos patriarcas,
Você vai ver que a palavra servos, parece que é uma palavra bonitinha, né? Mas servo é escravo. Escravo. E quando você digita aí no seu celular aí a palavra servos, só no Antigo Testamento, você vai ver que tem uma quantidade enorme dessa palavra. Porque para todo lado tinha servo. Abraão, o pai da fé, ele tinha servos. Tinha muitos. Jó tinha escravos. E os seus escravos tinham até música, né? Escravos de Jó. Tem. Porque tinha muito, naquela época era uma coisa comum. Abraão, Isaac, Jacó, manda lá meu servo, porque a nossa Bíblia está servo, né? Mas eram pessoas que acontecia tudo isso com eles. No caso, por exemplo, de José. José, os irmãos dele, aqueles camaradas terríveis, né? Pegaram ele e falaram, vamos matar esse cara? Vamos matar. Não, vamos jogar ele aqui, vamos jogar ele aqui dentro, esquecer esse cara, vamos acabar com a vida dele. Não, vamos vender ele para a caravana dos midianitas. E ele foi vendido como escravo. José, foi um escravo que foi vendido. Só que a vida dele foi mudada, nós não vamos entrar em detalhes aqui. Então era assim, entre morrer e viver escravizado, muita gente experimentava a escravidão. E o mesmo aconteceria hoje, se acontecesse alguma coisa por aí, a gente ia fazer essa opção também. Não estou concordando com isso aqui, mas isso é realidade. Quando você estuda o Novo Testamento, você vai ver ali no Império Romano, o Império Romano, gente, tinha uma quantidade enorme de escravos. Provavelmente aí 30% da população do Império Romano era de escravos, pessoas que eram escravizadas. E lá em Roma, a quantidade de escravos era muito grande, os números divergem um pouco, mas você imagina assim, uma cidade que quase a metade da população era de escravos para lá e para cá. Vocês vão entender por que Onésimo vai fugir para Roma, para ele ficar lá no meio do pessoal, para não ser descoberto. Então, agora quando a gente pensa em escravo, a gente só pensa no camarada apanhando e carregando toras, pedras, essa coisa toda, mas não era sempre assim. Havia escravos que eles eram mais sábios do que os próprios senhores. Tinha escravo que era médico, tinha escravo que era um administrador da casa. O administrador da casa, ele era chamado de oikonomos. Aí que vem a palavra economia, né? O oikonomos é o administrador da casa. Tinha escravo que era isso. Tinha escravo que tinha capacidades muito maiores que senhores. Tinha escravo que era muito bem tratado, mais do que os próprios filhos. Tem escravos que faziam todo tipo de serviço. E tinha também escravo que era o que cuidava da educação das crianças. A esses era dado o nome de pedagogo. Já viu essa palavra? Pedagogo? É o escravo que conduzia a criança para a escola e muitos ali ensinavam essas crianças. Agora a gente está funilando. Havia muitos escravos no Império Romano e esses escravos, quando eles ouviram o Evangelho, começaram a ouvir o Evangelho, muitos começaram a aceitar Cristo. E agora, como que vai ficar a coisa? Por outro lado, muitos senhores de escravos, eles tinham escravos. Então você tinha, às vezes, numa igreja, o grupo de cá que era de senhores de escravo, e tinha o lado de cá que era de escravo, todo mundo junto. E agora, como que vai acontecer? E agora, nessa história nossa de hoje, a gente vai ver assim, uma questão inusitada, de um escravo que se converte, de um líder de uma coinonia, de uma célula na casa dele. Já pensou que legal?
O cara se converte e na casa dele ele era um líder. Então, quando você analisa toda essa questão da escravidão, você fica pensando assim, se a escravidão ela é tão terrível, por que o apóstolo Paulo não combateu ela assim tão diretamente? Por que ele não fala tão diretamente? Nós vamos falar um pouco sobre isso depois. A outra coisa é o seguinte, pode um cristão ter escravos? Algumas questões assim que as pessoas levantam. Eu já dirigi estudo aqui online, né, falando assim desse tema, e tinha pessoas que queriam inventar, não, Paulo tinha que ir para a luta, tinha que dar pedrada, tinha que partir, quebrar o pau, queimar pneu, fazer essa coisa toda, mas o apóstolo Paulo não ia fazer isso. Primeiro porque a gente, quando vai analisar a Bíblia, você tem que voltar atrás e ler a Bíblia com a lente daquela ocasião. Você não pode pegar a lente sua de hoje e olhar lá para trás e falar assim, é aquele pessoal, aquilo ali. A gente tem que entender o lado deles. Quando você estuda sobre a vida do Antigo Testamento, você vai ver aquelas batalhas que os homens, um mata o outro, Davi corta o pescoço de Golias, aquela coisa toda, a gente fica meio confuso, mas a gente tem que voltar lá naquela época para entender a sociedade daquela época, para a gente poder chegar às nossas conclusões, porque senão a pessoa vai surtar quando ela perceber essas coisas aqui. Então, como que Paulo vai resolver essa questão aqui da escravidão? Gente, escravidão não é a escravidão não é um mal. A escravidão é consequência de um mal maior. Não sei se vocês estão me entendendo. O fato do homem escravizar o outro, maltratar o outro, essa coisa tudo, isso é consequência. A gente precisa aprender a separar o que é causa e o que é consequência. A consequência de drogas, de violência, a violência, drogas, tudo isso é um problema, mas não é o problema maior. O problema maior é o coração humano. O coração humano que causa tudo isso. E o apóstolo Paulo vai tratar dessa maneira aqui da escravidão de um jeito muito interessante. E ele vai agora, nos versículos 8 em diante, depois que ele faz a saudação, elogiando o senhor de escravo, ele agora vai fazer um pedido muito especial para um senhor de escravo. E ele fala assim, a partir do versículo 8 e 10. Então, você tem uma ideia, 55, 60 anos de idade. E agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Olha só que interessante. Ele vai fazer um pedido em favor do filho que ele gerou entre algemas, aquele escravo. E é interessante que a tendência humana de resolver um problema, quando tem um problema de relacionamento, a tendência nossa é fazer o seguinte, isso aqui não é problema meu, você aprontou, você se vira, o problema é seu, agora você vai resolver, não conta comigo não, tenho outros problemas, isso aí é problema seu, você se vira. É a lei da indiferença, né? Tem um autor que disse que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É interessante. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença. A pessoa fala assim, não tem nada com isso. O
Quem mandou? Quem mandou você fazer isso? Agora você tem que sofrer as consequências disso aqui que você está fazendo. É a lei da causa e efeito, né? Ou então a gente descobre a senha da pessoa, da vida dela, fala assim, esse cara é um tranqueira, esse cara aqui não tem jeito, esse cara é um malandro, esse cara é um safado, vagabundo, esse cara não tem jeito que ele não, olha só o que ele aprontou. Afinal de contas, pau que nasce torto, morre torto, né? Mas nós não somos pedaço de pau, nós somos gente. O apóstolo Paulo via aquele escravo como gente, como pessoa que tinha esperança. Eu já trabalhei com muitos detentos, né, dentro do presídio, e também quando eles saem, fazendo acompanhamento, discipulado, essa coisa toda. E quando eles saem, eles encontram uma dificuldade muito grande de conseguir qualquer coisa, porque todo mundo já cria um rótulo para ele. Esse aqui é um ex-bandido, ex-ladrão, ex-espiritual, tudo que você imaginar ele é, né? E cria um rótulo e nós, às vezes, pegamos essa senha dele, entramos na vida dele e falamos para ele assim, olha, não tem mais jeito. E uma pessoa que sai do presídio tem muita dificuldade de conseguir alguma coisa. Uma menina lá em Campinas, ela falou assim, olha, eu saí da cadeia, aceitei a Jesus, eu estou agora aqui, não tenho onde trabalhar, não tenho o que fazer. Não tem dinheiro para nada, nem para comer. Eu estou tentando vender bolo aqui, e o pessoal lá da droga, lá perto do aeroporto, eles estão me oferecendo 8 mil por mês para voltar a praticar o que eu praticava. É assim. Então, existe uma luta muito grande. Mas, às vezes, essas pessoas, a gente tem que olhar para todo ser humano com capacidades de mudar de vida. E o apóstolo Paulo, ele vai falar para Filemão assim, Filemão, eu estou te pedindo em nome do amor, exercita a tua bondade, que eu acabei de falar, que você é uma pessoa boa, que anima todo mundo, coloque isso em prática agora. E o apóstolo Paulo prefere não dar ordem para ele, dar uma bronca. O apóstolo Paulo fala, eu estou te pedindo em nome do amor. E quando você pede uma coisa para uma pessoa de um jeito errado, o negócio não dá certo. É melhor se você sabe pedir com jeito, você consegue muito mais. Afinal de contas, nós apanhamos mais moscas com a gota de mel do que com um balde de fel. Dependendo do jeito que você pede uma coisa para a pessoa, você não vai conseguir nada. E nesse pedido de Onésimo aqui, ele continua. Olha, nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que tua boa bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Livre vontade. Olha, Onésimo, você é maduro, cara. Vai, atue com a sua maturidade que você já demonstrou em favor dele. Eu não vou ficar pedindo para você. Eu quero que seja uma coisa de livre vontade sua. E obrigação a gente encontra no quartel. A polícia, no quartel é assim, né? Vai, senão você vai ralar. Vai, senão, ou no emprego, o chefe bravo fala assim, você tem que fazer isso, senão você vai ver comigo, você vai ser mandado embora. Aí a pessoa vai e faz. Eu lembro lá na minha casa que o meu pai, muitas vezes, a gente brigava muito, né? Afinal de contas, são 12. Tinha briga para todo lado, né? Meu pai saía para trabalhar, minha mãe para trabalhar, o pau comia em casa, né? E depois, quando meu pai chegava, todo mundo contava as brigas que teve. Aí meu pai chegava perto da gente e falava assim, agora você vai lá na sua irmã e vai pedir desculpa para ela. Vai lá, pede desculpa, pede perdão para ela. Ah, mas não vou. Não vou mesmo. Vai lá e pede, senão você vai levar uma sova. Vai levar uma surra com chicote. Vai,
Vai lá pedir perdão para ela. Aí você ia bravo. Aí depois, às vezes, é pior ainda, ele falava assim, agora dá um beijo nela. Aí você fala, não, beijo não. Porque era assim, é na marra. E Deus não quer isso. O método de Deus não é por obrigação, por força. Deus não fica obrigando ninguém. Fala, se você não me aceitar, eu vou ficar muito triste, eu vou chorar, mas você vai na marra. Você vai ter que me aceitar na marra. Jesus, ele colocava muitas vezes a condicional, né? Se alguém ouvir a minha voz, todo aquele que vier a mim. Se você quer servir a Jesus, você tem que servir de boa vontade, não por briga. Se você vai contribuir na igreja, Deus quer que você contribua de livre vontade, você sabendo o que você está fazendo. Se você vai fazer missões, tem que ser de livre vontade, não só por obrigação. Você tem que ir lá pegar o evangelho. Se você vai falar de Cristo, tem que ser de livre vontade. Tudo que Deus coloca para a gente tem que ser de livre vontade, livre bondade. Depois que Paulo faz essa solicitação para Filemon, ele agora vai destacar por que Paulo gostaria de ficar com esse Filemon. Ele destaca nesse camarada que era um escravo, um inútil, um homem todo estigmatizado na sociedade da sua época. Paulo vai colocar esse homem agora ali em cima. Chega um cara totalmente desacreditado, um homem sem qualquer perspectiva de vida, fugitivo, sem dinheiro, preso, condenado, provavelmente com a testa marcada. E agora o apóstolo Paulo, ele coloca o seguinte, ele vai destacar o valor de Onésimo. Ele fala assim, solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, meu filho. Ele chama de filho na fé. Mas essa palavra também significa assim, um afeto muito grande, um filho espiritual. É interessante que quando a gente trabalha na nossa vida, no nosso ministério, e você leva uma pessoa a Cristo, você tem existe um relacionamento assim, muito interessante com essas pessoas. Você trata, você liga, você quer saber como que ela está, não é assim? Você fica interessado, você quer cuidar, você quer... Eu conheci uma menina dentro do presídio. Essa menina conheceu a Cristo, isso já tem mais de 5 anos, e ela até escreveu um livro, e eu publiquei o livro dela dentro do presídio. E essa menina se converteu, e ela passou a ser uma menina que dava um exemplo, e ela começou a realizar cultos dentro dos presídios. Aquele presídio lá com 1000 mulheres lá dentro, ela chegava e falou, agora parou tudo aqui, agora nós vamos ter o nosso culto aqui, vamos ouvir a palavra, e todas as outras assim. Ela era uma líder. Ela já saiu, e até hoje a gente acompanha ela, liga para ela, pergunta, comunica, porque a gente cria esse vínculo de filho e de filha, uma pessoa que conhece e você tem um relacionamento com ela. Então Paulo fala assim, olha, eu solicito em favor do meu filho, porque Paulo, ele tinha esse relacionamento aqui com esse escravo. E outra coisa que Paulo coloca é que ele agora, o Onésimo, ele desfrutava de uma nova realidade. Ele tinha, a vida dele era dividida em antes e depois. Antes e atualmente. O nome Onésimo significa útil, aquele que serve. E Paulo vai fazer um jogo de palavras aqui, falando assim, ele antes, Onésimo, antes ele foi inútil. Ele usa uma palavra grega assim para falar assim, impróprio para uso. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A nossa vida
quando a gente aceita Cristo, ela se divide entre antes e depois. Essa semana eu estava conversando com a senhora, evangelizando ela, e eu falei isso para ela, olha, quando você aceita Cristo, todo o seu passado está perdoado. Jesus pega a sua dívida e coloca na cruz, e bate um prego ali e fala, está quitado. E quando ela ouviu essa explicação simplesinha, ela começou a chorar. E ela falou assim, então, eu fui perdoada? Eu falei, Jesus te perdoou. E ela começou a chorar, assim, de sentir aquele alívio no interior dela. Então, Paulo fala assim, ó, ele antes te foi inútil, agora ele é útil. Quando Deus chama uma pessoa, Deus não olha assim o status da pessoa, não olha a grana da pessoa, não olha a sabedoria da pessoa, não olha a quantidade de letras que tem antes do nome, quantos cursos que essa pessoa tem. Deus não olha isso, Deus não olha como o homem olha, porque para a pessoa não se gabar, entendeu? A pessoa fala assim, Deus, ele, tá vendo? Eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz, Deus precisa de mim no Evangelho, porque eu sou um cara bom, entendeu? Eu tenho muita habilidade, eu sou um cara bom, e Deus muitas vezes chama as pessoas mais incapacitadas possíveis, gente de tudo quanto é tipo de situação de vida, porque Deus ele usa esse tipo de pessoa. Porque quando Ele chama, Ele capacita. Ele não só capacita, mas também mostra o que Ele vai querer de você, o que Ele vai querer aí na sua vida. E todos nós fomos chamados para ser pessoas úteis no reino, no Evangelho. E Paulo aqui também, ele fala que ele tinha um profundo afeto por Onésimo. Ele fala aqui, ó, mando de volta a você. É interessante que o próprio Filemon, o próprio Onésimo, junto com Tíquico, eles que foram levando a carta lá para Colossos, né? Foram levando a carta. Eu te mando de volta como se fosse o meu próprio coração. A palavra para coração aqui é a palavra intestino, né? O meu próprio coração, as minhas entranhas, eles viam assim as vísceras como a parte das emoções, do sentimento, o interior. Nós usamos a palavra muito coração, né? O meu coração. E Paulo fala assim, olha, eu te mando como se fosse o meu próprio coração, mostrando aqui o afeto que ele tinha. Outra coisa que Paulo fala é que ele coloca assim, Filemon como sendo uma pessoa muito útil na equipe. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Olha só, um homem inútil para um homem útil para poder servir a Paulo no Evangelho. Eu queria conservá-lo comigo. Olha que interessante, que Paulo abre mão dos seus desejos pessoais em favor de um homem, de um escravo. Eu queria conservar comigo. Paulo não falou assim, olha, agora acabou, ele vai ficar comigo e pronto. Ele abre mão. Eu queria conservá-lo comigo, mas eu quero devolver para você ter um discernimento de quem é esse homem aqui. E outra coisa agora que a gente vai falar um pouco é a maneira como que Paulo trata esse escravo. Ele fala assim, pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, um irmão amado, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor.
amado, estimado. Eu falei para vocês que um escravo, não era uma pessoa, ele era uma propriedade, ele era um objeto, ele era tratado como, muitas vezes, como um animal. E quando o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu quero que você trate ele não como um escravo, mas como um irmão caríssimo, um irmão amado. Naquela época, isso era um absurdo. Você chamar um escravo de irmão caríssimo. Isso era loucura naquela época, não existia isso. Olha só o que o evangelho causa, o efeito do evangelho na vida de uma pessoa que não vale nada. Um irmão caríssimo. O evangelho, ele quebra essas barreiras de rico, pobre, homem, mulher, escravo, livre, porque é isso que o evangelho ele apresenta. E ele continua aqui. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. O evangelho, ele acabou com aquela barreira que havia, olha, eu sou superior, eu sou melhor, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Em Cristo, todos nós estamos no mesmo nível. Não tem aquele que é melhor, que é pior. E Paulo termina. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. É uma série de pedidos que ele vai colocar aqui, falando sobre a importância desse homem. Às vezes a gente, na nossa vida hoje aqui, na região, nos povoados, a gente vai ver pessoas, às vezes você vai falar assim, aquele ali não tem jeito, aquele ali não dá, aquele ali não vai ser uma pessoa importante. Não é isso. No seminário, eu tive vários amigos que, assim, a nota deles, eles iam fazer prótese, era 4, 5, não conseguia nota. Aí a gente pensava assim, mas esse aqui não está conseguindo aquelas notas, né? Mas é interessante que esses camaradas que tiravam uma nota mais baixa, que hoje estão desenvolvendo aqueles ministérios mais interessantes, enquanto outros que tiravam notas altíssimas nem estão mais no Evangelho. Recebe como se fosse a mim mesmo. E outra coisa interessante, Paulo fala assim, olha, se ele está te devendo alguma coisa, porque Paulo sabia que ele estava devendo, lança tudo na minha conta. Isso aqui, olha, gente, é o modelo do Evangelho de Jesus. Todos nós éramos devedores de Cristo. E Cristo ele falou assim, lança tudo na minha conta. Na cruz ele falou assim, está tudo pago. Eu pagarei para que não te alegar que você deve a mim mesmo. Filemon era geração de Paulo também. Agora, será que esses pedidos foram atendidos? Paulo fala aqui no versículo 20, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração. Se você for conceder esse pedido, eu vou ficar muito contente. Eu vou ficar muito contente por causa disso que você fez. Agora, a carta de Filemon, a gente não tem o resultado do que aconteceu. O que vocês acham? Ele atendeu ou não? A carta não fala. Mas, eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas informações que a gente tem sobre esse escravo Onésimo. Alguns documentos antigos trazem e também a tradição, falam que esse pedido foi concedido e Onésimo ele se tornou uma pessoa muito importante no ministério. Tem uma carta de Inácio de Antioquia, que foi escrita no ano 107
logo depois ali da morte de João, que fala assim, falando de Onésimo, né, fala assim, era um homem de indescritível qualidade. Em tudo sejais semelhante a ele. Falando de Onésimo. A conversão dele, aquilo que Paulo fez na vida dele, tornou esse cara importante. Em outro lugar, fala que ele teve um ministério frutífero em Éfeso, substituindo Timóteo. E que o ministério dele lá em Éfeso foi tão famoso, foi tão reconhecido, que a fama dele se espalhou para todo lugar e ele começou a ser perseguido. Foi esse Onésimo também que eles falam que foi ele quem ajuntou todas as cartas de Paulo e guardou essas cartas de Paulo numa coleção lá na cidade de Éfeso. E a história também conta que ele foi preso pelo imperador Domiciano, que foi o mesmo que tentou acabar com a vida de João, mandando ele lá para a ilha de Patmos. Esse mesmo imperador, ele pegou Onésimo, porque a fama dele, o trabalho dele estava tão grande, que esse Domiciano pegou Onésimo e levou ele à morte através de apedrejamento. Então, esse escravo aqui, de inútil, ele se tornou uma pessoa útil por causa do intermédio de um homem. Agora, o que a história de Onésimo tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com cada um de nós? O que ela nos ensina? Eu vejo que essa carta nos ensina que é o seguinte, que cada pessoa, toda pessoa, vocês aqui, que às vezes participa, está aqui na igreja, tudo, você também pode ser uma pessoa útil no reino de Deus. Você pode ser uma pessoa útil. Você fala, mas eu não tenho seminário, eu não tenho... Não, mas Deus, ele usa. O que importa é você falar, eu estou disposto, eu quero ser usado para Deus. Se Deus te chamou, você já tem uma experiência de conversão, Deus vai querer te usar. Não fique muito preso a esse negócio assim, eu não estou no ministério. O ministério é lá no trabalho, na sua casa, onde você está. Então você pensa assim que Deus ele pode te usar e quer te usar de alguma forma. Você fala assim, mas eu não tenho tanta capacidade, eu não levo jeito. Isso aí não funciona para Deus. Eu conheci um homem, um senhorzinho desse tamanhozinho assim, bem baixinho lá em Campinas. Até tirei uma foto dele assim, 3x4, saiu o corpo inteiro dele, né? Tão assim, pequenininho que ele era. E esse camarada, ele era aquele camarada que bebia, andava na estrada, um cara completamente louco de tudo. E esse camarada, quando uma vez ele entrou dentro de uma igreja, quando ele entrou dentro de uma igreja, assim, Deus tocou no coração dele, e ele foi andando assim para frente, ele fala que foi a maior caminhada que ele já fez na vida dele, porque ele era andarilho. Ele ia de Campinas para Santos, voltava, aquele camarada todo doido, bebia criolina, álcool, tudo que imaginava, e Deus tocou no coração desse homem, e ele falou que quando ele aceitou a Cristo, ele sentiu aquele cheiro fedido que ele estava, aquela barba, tudo aquilo ali. Resumindo a história, esse homem se converteu e esse homem passou a servir a Deus dentro dos presídios, lá de Campinas, região, Jundiaí, Americana, presídio masculino, presídio feminino, e eu ia muito com ele, né, nesses presídios. E você pensa assim, Deus, um camarada assim que ninguém dava nada para ele, Deus usa esse camarada. É porque quando Deus, ele toca, Deus chama, Deus ele não faz por obrigação, ele toca. Quando você ouvir a voz de Deus te orientando, procure o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é melhor, ele vai mostrar o que é para fazer. Mas eu tenho muitos problemas. Lutero, ele uma vez estava estudando essa carta, e depois que ele terminou a carta dele, ele fez o seguinte comentário
Somos todos Onésimo. Todos nós somos Onésimos. E a história de cada um aqui não tem ninguém bonzinho. Todos nós éramos escravos do pecado e Deus nos libertou do império das trevas, da escravidão e nos trouxe para um outro reino com um determinado propósito. E não importa o seu passado, Deus está querendo o seu presente. Agora, daqui para frente, o que Ele quer usar? Como Ele quer usar? Ele vai te falar. Você topa? Você aceita isso que Deus tem para você? Pense nisso. Pense assim que Deus quer te usar de uma forma mais efetiva no ministério. Eu fui criado dentro da igreja e eu sempre falei a vida inteira, eu nunca vou estar à frente numa igreja pregando, dando aula, fazendo qualquer coisa. Nunca, nunca, nunca. Mas quando Deus chama, Deus muda, Ele te capacita. Ele te capacita e vai querer usar. Então, se Deus estiver tocando no seu coração, para você levar a sério essa obra, fique sabendo, Deus te capacita. Deus capacita um escravo que não tinha nenhum recurso, transforma numa pessoa útil, e nós ficamos aqui quase uma hora falando sobre esse homem. E a sua vida também pode ser uma história marcante aqui nessa cidade, porque Deus quer te usar. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar nesse momento e pedindo que Deus use a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar a vida de cada um aqui em Tuas mãos, para que o Senhor esteja usando, Pai, no trabalho, em casa, onde for, aqui na igreja, nesse local, nesse trabalho, nos povoados, esteja nos usando, nos capacitando para essa obra e para esse ministério. Abençoe essa igreja, agradecemos pela vida do João, que esteve aqui essa semana com a gente, esteja abençoando a vida dele também, amanhã no retorno para Campinas. Fique com ele e abençoe a semana também de cada um aqui. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.